Bom dia a todos. Vamos procurar os nossos lugares aí. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro. Temos alguém pela primeira vez aqui conosco no sábado pela manhã? Fique em pé, por favor. Lá atrás, no fundo. Por favor, o senhor também. Aqui mais 3 homens aí. Muito bem-vindos aí. Muito obrigado pela visita de vocês, pela participação. É um prazer que vocês estejam aqui conosco. Todo último sábado do mês, então, nós temos um encontro de homens aqui com esse delicioso café da manhã. E agora um momento também de ouvir a palavra de Deus. Aqui um espaço em que foi construído para homens, né? Para que possamos estar juntos aqui, para que possamos ouvir a palavra de Deus, falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou, e por isso nós podemos pedir perdão a Ele pelos nossos pecados. E aqui também é um espaço que a gente discute e conversa sobre outros temas também. Já tivemos a oportunidade de ouvir diversos temas aqui aos sábados, e falamos sobre assuntos de homens, falamos sobre trabalho, falamos sobre dificuldades no dia a dia, falamos sobre finanças, falamos sobre a questão da sexualidade. Então, vários temas são tratados aqui ao longo dos nossos encontros. E também temos grupos de estudo específico, que é o Cada Homem um Guerreiro, né, que busca ajudar os homens também nessa trajetória, nesses temas. Então, muito bom que vocês estão aqui. Aproveitem o nosso momento aqui. Vou passar já para a equipe de louvor agora. Obrigado. Ficar de pé então, pessoal. Que bom que a gente pode ter esse tempo também de louvor, de adoração, poder exaltar os feitos do nosso Deus. Somos gratos a Deus por esse momento e vamos cantar com toda a alegria. Amém? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto das bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva a glória do céu. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando dos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Com alegria, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre
Só as vozes. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Rende-lhe sempre ardente louvor. Nós te adoramos, Senhor. Te damos graças por esse momento, Senhor. Te louvamos e te agradecemos também pela tua bondade, Pai. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá
ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me entrego a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo. Bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Ele é fiel, Ele é fiel. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Obrigado à equipe de louvor. Show, muito bom, glória a Deus. Hoje é mais um daqueles dias muito felizes para mim, pessoalmente. Primeiro porque vocês estão aqui num grande número, muito legal, muito bom ter tantos homens reunidos. Segundo, para poder apresentar também meu irmão, o Herman. Por favor, Herman, chega aqui na frente. Deus é fiel em todo tempo. Podemos dizer isso também, nós dois, como irmãos, temos caminhado juntos já há muito tempo, seja jogando futebol, seja torcendo pelo mesmo time. Não sei se isso é uma vantagem tão grande hoje em dia, mas pescando juntos, fazendo muitas coisas juntos. O Herman tem sido um amigo, um irmão, e tem sido muito bom estar caminhando junto com ele. O Herman, ele é pastor na comunidade Shalom, trabalha na empresa Horsch, na parte administrativa lá. Depois ele pode contar um pouquinho mais para vocês. Tem 3 filhas, tem um genro que está por aí, a gente não escolhe, né? Vocês sabem como é que é. E tem 6 netos lindos também, então tem uma família muito legal. Então depois eu vou deixar para o Herman contar um pouquinho mais aí para vocês. Vamos orar ainda juntos? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado porque nós mais uma vez podemos ver que Tu és fiel. Muito obrigado, Senhor, por isso. Obrigado também pela vida do Herman, estejas usando ele agora aqui, Pai, estejas com ele. E fala também aos nossos corações, nossa mente, para que a gente saia daqui diferente de como nós chegamos. Nós não sabemos como cada um chegou, mas Tu sabes, Senhor. Tu conheces o nosso coração. E, por favor, esteja falando conosco agora nesse momento através do Herman. Muito obrigado. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. E é tão bom
ver homens assim, dessa forma. E quando eu fazia algum curso, o que eu aproveitava bastante eram essas conversas que a gente tinha em paralelo. Vocês tiveram aquele café lá fora, dá para aproveitar bastante e conhecer um do outro, saber um do outro. E isso é um privilégio de nós falarmos também coisas de homens, né? Falarmos das coisas que nos interessam também. E vocês sabem, né, que churrasco de homem é assim, o churrasco ali, e não tem toalha de mesa, né, não tem muita coisa, você corta ali e faz. Quando a mulher faz, tem toalha de mesa, tem guardanapo, tem tudo certinho. E homem faz um pouquinho diferente, não faz? Mas muito obrigado por esse convite. Então, o Alvin já falou, eu trabalho numa empresa de implementos agrícolas, e eu trabalho na parte administrativa, mas também desde o ano passado fui colocado como conselheiro na empresa. E isso é uma palavra semelhante a capelão. Então, eu ajudo nesse processo na empresa também como um conselheiro. E temos tido muitas conversas de homens, também de algumas mulheres, mas principalmente de homens, que vêm conversar sobre assuntos pessoais. E Deus tem nos levado a esses processos. Mas quando a gente pensa numa parte humana, a gente pode, às vezes, escutar algumas conversas no paralelo. E uma conversa que eu escutei no paralelo diz assim, uma conversa entre um casal. E a mulher diz assim, o meu marido deixa o sapato em qualquer lugar. Ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Ele vive no mundo da lua. Ele só pensa nas suas coisas e naquilo também. Esses homens. Aí o homem responde e diz assim, querida, você tem razão, esses homens, eu nunca quero ter um. Eu nunca quero ter um. Então, não é sobre isso que nós queremos hoje conversar aqui, e nem sobre um provedor de internet, mas de ser um privilegiado de ser um provedor de Deus. E para isso, como cristãos, a nossa base é bíblica. Ela não pode ser diferente. Se somos cristãos, ela precisa vir de dentro da Bíblia. E essa igreja, ela é tão repleta de tantos mensageiros, de tantos pastores, de tantos líderes que trazem mensagens aqui. Mas se ela não for prática, ela não tem sentido no reino dos céus. A gente precisa sair hoje daqui com a mensagem de Deus, de alguma forma praticando algo. E essas imensas mensagens que vocês recebem, elas precisam entrar em prática também. Porque conheço diversos pastores aqui, pastor Robson hoje não está aqui, pastor Santareno, pastor Victor, né, e os demais que fazem parte aqui também. E é um privilégio. Eu sou batizado na igreja da onde veio o pastor Robson, da igreja menonita da Vila Guaíra. E antes do pastor Robson chegar, eu frequentava aquela igreja, e um pouco tempo ainda, quando ele esteve lá, e nós frequentamos juntos ainda. Mas essas mensagens, com esses bons pastores, elas precisam ser práticas. E hoje o incentivo é esse, de a gente sair daqui com algo prático, com algo fazendo, né? Não é bem o verbo, mas de sair daqui fazendo alguma coisa. E o privilégio é uma prerrogativa, ele é um direito. E o provedor é um encarregado de prover. Não diz muita coisa, né? Mas é um fornecedor, é um abastecedor. E como a gente já falou, a gente precisa saber que Deus é o nosso provedor. E Ele provê. Mas a gente vive dentro disso. A gente, no nosso dia a dia, quando você levanta, se diz, puxa Deus, me ajuda a prover aquilo que vem do teu coração. Precisamos trabalhar isso no nosso dia a dia e trazer isso para umas coisas práticas. Alguns exemplos que nós conhecemos muito bem são o exemplo de Abrão, por exemplo, né? Se tivesse minha esposa aqui, ela já ia dizer a redundância, né? Mas de estarmos dentro do processo que Isaac era o melhor que Abrão tinha. E esse melhor ele entregou para Deus. Mas o que Deus fez? Ele proveu o cordeiro. E como é interessante hoje
nós temos escolas e temos lugares onde o cordeiro, ele é promovido, e não o coelho. Cheguei outro dia na casa do meu neto, e o meu neto tinha feito pegadas de cordeiro, para ir até onde estava a cesta de chocolate, e não as pegadas de coelho, como a gente estava acostumado. Então, que Deus nos dá esses exemplos. Noé foi uma outra informação que nós temos, que Deus proveu antecipadamente para ele o que era necessário para fazer a arca. A viúva e o azeite, que nós conhecemos essa história, né? Mas Deus também proveu o seu filho, por mim e por você. E é muito interessante a gente entralizar isso, trazer isso para dentro. Eu tive o privilégio de estar em Jerusalém, e lá nós ouvimos muitas mensagens, vimos muitas coisas, mas ali a gente consegue entralizar um pouco mais aquilo que a gente tem dentro da palavra de Deus. E isso, Deus transferiu ou transportou para as funções do homem. Eu quero ler alguns versículos de Gênesis capítulo 2, bem no começo da Bíblia. Eu escolhi alguns versículos, não vou ler todos eles, mas eu vou começar pelo verso 5. Gênesis capítulo 2, no verso 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavar o solo. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. No verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então, amigos, não havia homem para lavar o solo. Ainda Deus não tinha constituído o homem. Mas, que privilégio foi que Deus constituiu o homem na sua criação e o promoveu, escolheu. E entre esses estou eu, e estão vocês. Nós somos promovidos nesse sentido. E aí no versículo 7 ele diz que ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você já trouxe para o seu coração o que é ter o sopro de Deus, o sopro do Espírito Santo de Deus na sua vida? Como que isso é no dia a dia? Que representação nós temos desse sopro de vida no nosso dia a dia? Que legal, né? O Bios já era antes, mas o Zoe veio depois. O sopro de Deus veio para a nossa vida. E isso é um privilégio. E Deus nos promoveu dessa forma. E aí no versículo 15 ele diz: foi dado ao homem a incumbência de cultivar e de guardar. Então nós temos responsabilidades de cultivar. Cultivar o quê? Plantações? Ou cultivar vidas? De guardar o quê? Nossa esposa, nossos filhos, os nossos entes queridos? Então, mas Deus nos deu essa oportunidade de cultivarmos também. E daí no versículo 19, ele disse: trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Que honra contribuir para a obra de Deus. Nós somos chamados, e um chamado não se entrega. Não importa se você foi chamado aos 10 anos, aos 20, aos 40, aos 50, mas ele não se entrega, porque é um chamado de Deus. E Deus nos chamou para a sua obra, para contribuir na sua obra. E isso é muito claro nesse texto. E o homem teve o privilégio de ceder uma costela
para a formação da mulher. Então, nesse processo, ainda o homem foi o primeiro. E então, dentro do DNA do homem, já existe essa questão de ser um provedor. Não importa se você é casado ou não. Alguns relacionam o provedor com prover na família. Mas já é antes, nós somos homens antes, independente se nós somos casados ou não. Assim diz o texto. E quando nós olhamos pelo contrário, em o que é o contrário de prover, é desprover, é desguarnecer, é eximir, é desobrigar. Então, precisamos olhar no nosso coração se nós temos algo ainda a tratar nos nossos fatores limitadores na nossa vida em relação a isso. A estarmos, talvez, desguarnecendo algo. Então, como homens, como provedores de Deus, precisamos também olhar esse tempo e essa situação. E é muito importante isso. Eu sempre gosto de relacionar com uma pizza, e muitas vezes nós falamos só daquele pedaço que ainda temos fatores limitadores. Mas nós precisamos falar dos outros 7 pedaços da pizza, nos quais nós já andamos, nos quais vocês já estão dentro, nos quais vocês já estão provendo, nos quais vocês já são práticos em algumas coisas. Então, isso é muito importante, a gente saber que a gente já tem um caminho muito andado, um caminho bom, um caminho executado dentro dos propósitos de Deus. E a provisão nos tempos atuais. Quero só citar alguns pontos aqui, não quero me delongar, mas em todos os tempos, nos tempos passados, nós também vivemos incertezas. Hoje nós vivemos incertezas políticas, econômicas, morais e outras mais. E temos uma assombrosa evolução da comunicação digital, né? As Alexias estão por aí. E muitos da nossa geração tiveram que se adaptar, tiveram que trabalhar mesmo para chegar e estar junto nessa comunicação digital que hoje se encontra, para também poder prover nos tempos atuais, para também estar ativo nos tempos atuais. Então, são posicionamentos que nós precisamos tomar nos tempos atuais, de sermos homens verdadeiramente de acordo com o coração de Deus. Mas nós temos promessas da parte de Deus. E como homens, precisamos nos segurar nessas promessas. E uma delas diz assim, em Filipenses 4,19, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Suprirá o quê? As nossas necessidades. Não tudo o que queremos, não tudo o que pensamos, mas aquilo que precisamos de acordo com a visão de Deus no nosso dia a dia. Então, essa fé, ela precisa ser trabalhada em 4 pontos que eu quero chegar rapidinho e colocar. E o primeiro, onde que ela precisa ser trabalhada? Em nós mesmos. Começar por nós, por cada um de nós. É tão difícil ver alguém descuidado, né? Ou ver alguém mal cuidado. Então, se somos nós, vamos olhar para o nosso detalhe também. Vamos ter metas. Eu sei que aqui vários têm. Talvez tenham anotado num caderninho. Mas uma meta que poderia ser, é ser amigo de Deus e investir em valores eternos. Essa é a minha meta já de muitos anos. E quando eu me descuido, eu chego de novo. Qual que é a tua meta mesmo? Onde que se registrou isso? Então, trazer isso para o nosso dia a dia. E ser criativo, né? Muito criativo. E na Bíblia tem uma história que Jesus foi criativo, e não é história de pescador, como o Alvin falou, que às vezes a gente gosta de pescar. Mas um dia, Jesus falou para Pedro, vai lá, pega o teu anzol, pesque um peixe, e ali dentro vai ter uma moeda, e vai e pague o imposto a quem é devido. Foi muito criativo. E essa criatividade é individual, é tua. Só você pode ser criativo nesse ponto. Eu sempre digo assim, ou converso isso com algumas pessoas, que quando a gente tem
alguns problemas, ou quando a gente tem dificuldades, a gente pode sentar juntos e resolver. Mas se a gente tem pecados, é cada um o seu. Não adianta sentar juntos. A gente pode ser um ajudador, um facilitador, mas o pecado tem que ser confessado por cada um individualmente. Então, em nós mesmos, nós precisamos colocar a nossa vida de intimidade com Deus. Intimidade, nós usamos roupas de baixo, né? É uma parte intimidade, é uma parte tua, é uma parte individual mesmo. E aonde que você tem essa individualidade com Deus? Se você quer ser um homem provedor de acordo com o coração de Deus, precisa haver esse tempo de você ter o teu quarto de escuta, ou como você quiser chamar, ou da forma que você quiser ter, mas você precisa reservar esse tempo. O segundo ponto é com a nossa família, e talvez ali um ponto muito significativo seja o tempo com a nossa família. Quanto tempo você investe na tua família? Não é gasta, você investe na tua família. Nós tínhamos a segunda-feira que eu reservava sempre para os filhos. E ali eu aprendi a conhecer um pouco do caráter das minhas filhas. E nós jogávamos ludo ou alguma outra coisa, e comíamos um cachorro quente. E ali uma só queria ganhar. Ficava braba quando não ganhava. E a outra não estava nem aí. Então a gente precisava investir tempo para conhecer esse tipo de tempo, para poder ajudar, ser um facilitador na vida dos nossos entes queridos. E aí sim, precisamos também prover os recursos financeiros que são necessários para uma boa vida familiar, porque Deus não deixa os seus filhos sem recursos financeiros também, e eles são necessários no nosso dia a dia. E os recursos espirituais, né, que é a oração e a leitura da palavra de Deus. Há quanto tempo você talvez não tenha lido a Bíblia com a sua esposa ou com seus filhos? Você tem sentado ao lado da cama e tem lido a palavra de Deus? Essa é uma provisão fundamental na vida do homem. E precisamos trabalhar isso em nosso coração. Certa vez alguém disse, né, que ela queria o dízimo do tempo do marido para que ficasse com ela. Porque ele não tinha nem 10% da parte da vida deles com ele. Então ela queria o dízimo do tempo do marido. E no trabalho nós temos também adquirido muito convívio no meio que nós vivemos, aqui nessa igreja ou em outros lugares. E esse púlpito aqui, ele precisa ser levado para o trabalho, para onde nós estamos. Independente de você ser um pastor ou ser um pregador, mas de você levar a palavra aonde você está. E a maior mensagem que você pode trazer é o teu testemunho. É de como você comporta em todas as situações. E ali as pessoas vêm, e aí as pessoas começam a ver a diferença no dia a dia. E também na igreja, o quarto ponto, são as contribuições que nós podemos ofertar, oferecer e também seguir dentro da palavra de Deus que ela nos traz para que sejamos provedores da igreja. Mas a aplicação dos dons e talentos que nós temos são diferenciados e são muito importantes. Quantos dons e talentos nós vimos ali na hora do café, né? E todos nós temos, e todos nós podemos servir. Então, temos também o privilégio de, na igreja, trazer a paz àqueles que não têm a paz em Cristo Jesus. E levar também o púlpito ali para essas pessoas que necessitam da paz de Cristo Jesus. E concluindo, eu queria só colocar um ponto, que algumas coisas na nossa vida a gente precisa renunciar. Eu não sei o que você precisa renunciar na sua vida. Eu não sei o que você precisa deixar de lado. Mas eu sei que você precisa deixar de lado aquilo que não vem do coração de Deus. Aquilo que te incomoda. Aquilo que não é prático no teu dia a dia. Então, aquilo que não vem do coração, entregue, renuncie. E hoje nós vemos tão poucos os homens sendo valorizados. Muitas vezes até em casa.
Às vezes você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa e você viu uma louça suja, você vai lá e lava a louça suja. Nossa, hoje ele trabalhou, né? Hoje ele lavou a louça, né? Você esqueceu do restante do dia que você proveu, do dia que você entregou a favor também daquilo que Deus já tinha colocado no seu coração. Então, não por pressão, mas por confiança depositada por Deus em nosso dia a dia, é isso que nós precisamos aplicar, tendo esse privilégio de sermos provedores. E sempre foram necessários provedores. E nos tempos atuais, Deus precisa de você. Precisa de você, privilegiado em prover. E posso ter esquecido e posso ter não citado alguma coisa aqui que está no teu coração. E se isso é assim, pratique. Pegue isso do teu coração, coloque isso para Deus e pratique. E faça disso enquanto há um sopro de vida, né? Nós sempre temos essa oportunidade de praticarmos. E finalizando, eu queria dar uma parte do meu testemunho. Eu e o Alvin, né, nós crescemos numa família sem a figura do pai. O nosso pai faleceu aos 36 anos e a minha mãe criou 5 filhos sozinha, na continuidade dos 36 anos quando meu pai faleceu. E os recursos financeiros sempre foram necessários para uma vida simples. Nós sempre tivemos uma vida onde não nos faltou nada. Às vezes tínhamos que deixar algumas coisas de lado, mas nunca nos faltou nada. E sempre tivemos uma vida simplificada. Na escola, eu nunca fui um bom aluno, sempre fui um mau aluno. Gostava mais de estar na cancha do que na sala de aula. Mas Deus sempre proveu alguém do meu lado e reconhecendo que eles entenderam como que eu era. E desde criança, na escola dominical, na igreja onde eu frequentei, antes de casar, depois de casar, em casa, Deus sempre proveu alguém do meu lado. E assim, você também pode ser o provedor na vida de alguém que tenha necessidade. Eu tive muita ajuda nesse sentido. E essas pessoas entenderam o que é servir, porque me serviram muito em todos os sentidos. E aí Deus me deu o privilégio de casar. Tive 38 anos casados. Há 6 meses a minha esposa faleceu de câncer. Então, tivemos esse privilégio e ela começou bem a vida e terminou bem a vida. E Deus vai prover o restante para a minha vida. Deus vai prover o restante para as nossas famílias. Hoje eu tenho 3 filhas, como já foi mencionado aqui, são 3 filhas casadas. Uma mora em Portugal, trabalha na missão também. As outras 2 moram aqui em Curitiba. Tenho 6 netos e há 6 meses, como eu disse, eu sou viúvo. Ainda é alguma coisa estranha para mim. Você preencher um cadastro e sempre está lá casado, de repente você colocar viúvo, é muito estranho, é muito diferente. Você ir na igreja, tomar a Santa Ceia e tomar a Santa Ceia, entre aspas, sozinho, porque meus filhos sempre estão juntos, é muito estranho. Mas Deus está provendo. E eu reconheço que o que é sem graça na minha vida, a graça de Deus supre. E isso tem sido um rema na minha vida. E isso tem sido algo que Deus proveu na minha vida. Então, quando eu casei, Romanos 12:12 se tornou um rema na minha vida. Alegrai-vos na esperança, tenham paciência na tribulação e sejam perseverantes na oração. E quando eu tenho dificuldades, eu me lembro desse versículo e de outros que se tornaram um rema na minha vida. O pastor Francisco esteve no nosso casamento, trouxe a mensagem no casamento também, não foi desse versículo, mas ele esteve lá, chamado Quinho, né? E ele trouxe a mensagem em português, e essa mensagem foi do meu tio, que era cego, que Deus proveu a ele ser pastor, mesmo sendo cego, pastor Francisco, também Francisco. Então, Deus sempre proveu na minha vida. E meu desejo é que você seja também
esse privilegiado de entender aquilo que Deus quer para o seu coração hoje, nesse tempo. De você ser como está escrito na Bíblia, em Lucas capítulo 2, no verso 52, diz assim, Lucas capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e de todos os homens. Que possamos, em Jesus Cristo, ter a sabedoria, de ter esse privilégio provedor, de crescer em estatura e de crescer em graça diante de Deus e dos homens. Que assim seja a cada um de nós. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e que sejamos práticos naquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Amém. Obrigado, Herman, pelas palavras de encorajamento, né? Ouvir o seu testemunho também é impactante, né? A esposa do Herman foi minha professora de português no colégio onde eu estudei, lembro muito bem dela, né? E que Deus te abençoe nessa nova fase, nesse novo momento. Se tem um irmão aí sempre do teu lado aí, outros aqui também que estão aqui, e a gente vai orar por você também, né? A gente agradece mais uma vez também pela presença de todos vocês. A gente tem o café sempre da manhã, ele é gratuito, mas se você quiser dar alguma contribuição para isso, fique bem à vontade. Na saída a gente tem uma caixinha ali para fazer essa contribuição. E eu queria aproveitar para divulgar já um evento que a gente vai ter no segundo semestre. Está com a tela aí, Alessandro? Não está? Mas então eu vou comentar aqui, né? No dia 30 de setembro, já pode colocar aí na sua agenda, nós vamos ter uma costela fogo de chão. Vai ser num sábado aí também, né? Vai ser num Aras ali, perto de Fazenda Rio Grande ali. A gente vai divulgar mais para vocês também, então já coloque aí na sua agenda, 30 de setembro. Naquele dia, ponha na sua agenda que você vai precisar de um pouco mais de tempo para estar conosco, né? Porque a gente vai, talvez a gente combine ainda como que a gente vai para lá, podemos ir em alguns carros com carona, né? Enfim, e vamos ter uma costela lá preparada, já tem uma equipe que está aqui, inclusive alguns que não estão aqui hoje, que já estão organizando isso, e nós teremos também o Adildo Nascimento trazendo a palavra para nós naquele dia. Então, já preparem isso, orem por esse dia também. Nossa intenção lá é que a gente tenha um momento entre nós também para se divertir um pouco lá, tem um espaço de lazer lá no local, e será muito bem-vindo ter a presença de vocês. A gente vai provavelmente fazer uma inscrição para isso também, a gente, claro, vai precisar ter um custo, tem umas despesas para esse almoço aí também, né? Mas aí a gente vai comunicando mais à frente para vocês, tá ok? Pastor Santareno, eu queria te pedir para vir orar aqui ainda para nós, encerrando essa manhã. Pedir para orar também pelo pastor Herman aí, que esteve conosco. E o pastor Santareno também está com um pouco de dores, conversei com ele aí também, está com dor no pé aí, que a gente possa estar lembrando dele também nesse momento. Mas gostaria de pedir para o pastor orar agora conosco, para encerrar. Gente, antes de eu orar, eu fui pescar uma vez. Algumas vezes vou pescar com o irmão Alvin, mas assim, a pescaria é justificativa. Na ideia é a gente estar junto aí para conversar várias coisas. Eu tenho o irmão Alvin, assim, já faz desde 2006, 2005 que a gente caminha junto. Então, quando às vezes assim está nebuloso, né, está acontecendo coisas comigo em casa, no colégio, igreja, não estou vendo luz pela frente. Aí falou, irmão Alvin, ele falou, vamos pescar. E aí a gente vai pescar. E aí a gente conversa, fala um monte de coisa. E tem dias que não dá para ir pescar. A gente vai a algum lugar aqui para tomar um café e conversar. O café é mais para estar junto para conversar. E tem sido uma bênção a sua vida, na minha vida, irmão Alvin. E teve uma vez que a gente foi pescar com o irmão Herman. A família toda, né? A família toda pesca, e pesca bem. Aí fomos na ilha de acho que é São Francisco, né? Santa Catarina,
Eu nunca fui pescar no alto mar. Eu achava que era assim, dava para ver areia, assim, dava para ver. Mas, gente, estamos muito longe. Ele falou, mas é assim mesmo. Mas está muito longe. Eu já comecei a ficar com medo, agoniado e tal. E lá pelas madrugadas, a gente estava bem longe. E eu me lembrei daquela história dos discípulos no mar, assim. E aquelas ondas vindo, eu assustado, assim. Olha, e aí eles falam, olha, daqui a pouco só vai chamar o Hugo. Eu falei assim, o Hugo vai chegar daqui a pouco. Eu falei assim, quem é o Hugo? E eu fiquei à espera do Hugo e o Hugo chegou. Foi a noite inteira, eu e o meu Hugo conversando. Mas assim, o que me chamou a atenção é essa família toda, assim, irmão Alvin lá, os sobrinhos, os irmãos, todos eles exímios pescadores, assim. E foi uma noite, assim, apesar do Hugo, foi uma noite maravilhosa de ter estado com eles. Porque como família, são muito unidos, participam do problema uns dos outros. E eu vi assim, né, até aqueles que vocês não escolheram, mas chegaram, estavam juntos também pescando, né? E todos eles são bons pescadores. Mas o que me chamou a atenção é como a pescaria une a família, porque depois da pescaria tem aquele encontro onde vão conversando, falando da vida, do dia a dia, falando do emprego, como é que está. E eu fico pensando quantas famílias, apesar de estarem perto, na mesma cidade, mesmo juntos, não têm esse privilégio. Essa família, eu vejo eles todo ano, às vezes, 2, 3 vezes, saindo para pescar. E tem conversas muito íntimas, muito próximas, de falar da vida de um do outro. E esses agregados que chegaram também fazem parte dessas pescarias. Realmente eu quero que essa palavra que a gente ouviu hoje nos incentive também. O que me chamou a atenção foi a sua primeira colocação, irmão Herman, quando o irmão colocou que um dos seus projetos é investir no seu relacionamento com Deus e investir naquilo que é eterno. Isso me chamou a atenção. Valeu a pena ter vindo aqui hoje. Porque a gente investe em tantas coisas, mas não em Deus e naquilo que é eterno. Deus nos deu condições para investir dessa forma. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, porque nós acordamos, porque o Senhor nos deu esse privilégio. O Senhor proveu para nós um dia para vivermos para a Tua glória. Obrigado, Deus, por cada pessoa que esteve aqui nesta manhã, pelo café. Oh Deus, por todas as pessoas que chegaram antes de nós aqui para poder preparar, oh Deus, este café, a programação toda. Oh Deus, os irmãos que tiveram que tocar, também que chegaram cedo aqui para poder ensaiar. Oh Deus, nós somos providos nesta manhã de tudo aquilo que o Senhor queria que nós pudéssemos ser abençoados. Deus, agora que nós ouvimos a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo, oh Deus, nos ajude a traduzir essas palavras em prática no nosso dia a dia. O Senhor falou a cada um de nós de um jeito peculiar, e que esse jeito peculiar, Senhor, seja levado em prática a partir de agora, a partir desse momento. Deus, perdoa-nos quando muitas vezes nós não somos provedores de uma espiritualidade mais sadia na nossa casa. Deus, perdoa-nos quando muitas vezes a gente não esteve com nossos filhos, com a nossa esposa, para prover um ambiente mais harmonioso em casa, ou talvez um ambiente mais devocional, onde o culto devocional acontece em nossa casa, a leitura da palavra em conjunto. Deus, nós pedimos que o Senhor nos perdoe e nos ajude, Deus, a retomar aquilo que nós esquecemos, aquilo que nós abrimos mão, aquilo que é eterno, Senhor. Nos ajude a investir na nossa comunhão com o Senhor, nossa intimidade com o Senhor, mas também a colocar a nossa vida naquilo que é eterno, aquilo que transcende esta vida, aquilo que é para a eternidade. Deus, nos leve em paz,
nos guarda, nos proteja, nos livre de todo mal. Mas que, acima de tudo, Deus, possamos ter essa consciência de que o Senhor que provê nossas vidas nos tem capacitado para que também sejamos provedores na nossa vida, nossa família e onde nós estivermos. Pai, pedimos a Tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Então, ótimo dia. Amanhã, os irmãos de manhã tem culto aqui na igreja e também tem culto à noite. Então, que Deus leve vocês em paz e amanhã estaremos juntos, se assim nosso Deus quiser. Amém?